Bom, então vamos falar um pouquinho das estratégias de busca, né? Do buscar por assunto de maneira simples ou avançada. Então, quando a gente trabalha lá com expressões simples, como a gente viu, Covid-19, a gente só utilizou Covid-19. Não precisamos utilizar de nenhum outro recurso para recuperar a informação que a gente precisa. É um descritor genérico, é um descritor de amplitude bem maior, né, de uma perspectiva bem macro de alcance, porque ele vai trazer resultados para a gente de diversas áreas. E aí a gente precisa aprender como é que a gente faz para tentar melhorar, refinar, delimitar cada vez melhor o nosso resultado. Então, buscando por uma expressão, né, o uso de termos simples e compostos. O uso de aspas no termo composto. Eu acho que isso aí a gente já usa atualmente até na pesquisa do Google, né? Quando a palavra é composta, que tem duas expressões ou mais expressões, a gente utiliza aspas para encontrar aquela expressão na íntegra, com aquelas duas expressões trabalhadas juntas. Então, esse recurso das aspas, ele recupera os registros que contêm as palavras juntas, tá? E aí ele dá um exemplo aí de expressão composta. Ele fala também que o termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros que contêm as palavras, não importando a posição. Então, se eu não utilizo da aspa, ele vai trazer para mim, por exemplo, vamos pensar, comunicação social. Ele vai trazer tanto a expressão comunicação, que está contida nos documentos que nós estamos pesquisando, como a expressão social. Então, vai ficar mais difícil ainda da gente trabalhar, né? O alcance vai ser confuso aí para vocês. Os resultados serão confusos. Então, quando a gente utiliza a expressão comunicação entre aspas, ele vai trazer ela na íntegra junta. A expressão comunicação e social juntas, tá? Não vai trazer elas em separados. Então, estar atento a isso também nos ajuda nos resultados. E aí a gente vai para o que a ciência da informação chama de operadores booleanos, né? Que devem ser digitados em letras maiúsculas sempre, 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 como a gente vai ver. Caso contrário, será considerado como parte da expressão de busca. Então, se eu colocar ele em minúscula, ele não vai ter a função como a gente vai ver aqui, de cada uma das palavras, mas sim ele vai procurar a expressão, por exemplo, end em todos os documentos que você somar. Por exemplo, se eu botar a expressão comunicação social, entre aspas, end em minúscula, e Covid-19, por exemplo, ele vai procurar a expressão comunicação social composta, vai procurar a expressão end, porque está em minúscula, e vai procurar a expressão coronavírus, Covid-19, porque também a gente colocou lá. Diferente de se a gente colocar em caixa alta, ou seja, a expressão em maiúscula, porque aí sim ele vai ter a função que ele desempenha. Então, o primeiro operador booleano que a gente vai falar é o operador booleano AND, que significa e em inglês, ou, dentro da função matemática, a expressão mais. Você vai somar algo aquilo que você está procurando. Então, ele funciona como a palavra e, fornecendo a interseção, ou seja, mostra apenas os registros que contêm todas as palavras digitadas, restringindo a amplitude da pesquisa. Então, eu vou lá e coloco comunicação social, end maiúsculo, coronavírus, end fake news, end informação. Então, eu estou agregando, querendo dizer que eu quero encontrar dentro do documento todas essas expressões que foram digitadas. Eu não posso soltar ela de maneira aleatória sem colocar o operador booleano, tá? O outro operador booleano é o OR, que significa ou um ou outro. Ele mostra a união dos conjuntos, ou seja, a base de dados fornece a lista dos artigos que contenham pelo menos uma das palavras, ou as duas, ampliando o resultado da pesquisa. Um exemplo disso é, quero trabalhar com mulheres, or, feminino, or, menina, vamos dizer assim. Não tem a ver um pouco aí, porque... Mas se a gente for tratar do gênero, a gente está trabalhando do mesmo sujeito, né? Que é a mulher. Geralmente, o or é utilizado muito para palavras que são o quê? Sinônimos, tá? Então, por exemplo, vamos utilizar outra expressão, como idoso, or
velho, ó, terceira idade, tá? Velho é um termo pejorativo, mas existem muitos trabalhos que utilizam a expressão velho. Por exemplo, a gente tem um livro de uma pesquisadora chamada Ecléa Bose, que trabalha com memória, que se chama Memórias de Velho, tá? Então, pejorativo ele se torna a partir do momento que a gente significa ele, né? Na verdade. Então, o termo velho também pode entrar nessa expressão, embora ele também possa aparecer em outras coisas, né? E aí, velho realmente se relacionando à questão do tempo, né? Da temporalidade. Vem o operador booleano not. Muito cuidado ao utilizar o operador booleano not. Por quê? Porque nós vamos estar retirando algo. Um professor me procurou uma vez porque ele estava fazendo uma pesquisa sobre um determinado antibiótico X no tratamento de asmas com adultos. E aí, toda vez que ele utilizava, vinha a combinação, né, do antibiótico, que é o chamado PICOS, lá, que é a estratégia de busca que eles têm na saúde, que ele utilizava do antibiótico, do tipo de doença, né? Ele via que era muito recorrente os trabalhos com crianças, e ele não queria trabalhar com crianças. Então, ele foi lá e utilizou o operador booleano not para retirar todos os resultados que trouxessem, né, de combinação com criança. Então, a palavra não, ela inclui o primeiro termo e vai excluir o segundo termo da pesquisa, restringindo, nesse caso, a busca. Ele é utilizado mais em questões de anos, linguagem, tá? Idioma, mas confesso que o uso dele é bem restrito. Então, se nenhum operador for incluído, a busca é realizada procurando todas as palavras, ok? Então, a gente vai utilizar... Outra coisa também que utiliza vocês são as chamadas truncagens, que são o uso de caracteres especiais. Por exemplo, a interrogação. Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a ferramenta de busca encontre as variações na grafia da palavra. Por exemplo, woman e woman, né? Muda alguma coisa eu trabalhar com mulher no plural, mulher no singular, se eu estiver trabalhando com expressões em inglês? Não, o sujeito é o mesmo, né? Então, para que o trabalho traga para mim ambas as expressões, eu utilizo da interrogação. Nesse caso, a gente vai utilizar só para variações geralmente de artigos, tá? E não de artigos do que de consoantes, tá? Então, geralmente essa variação acontece mais na palavra com os artigos, nas letras, desculpa. Com relação ao asterisco, ele é utilizado no final da palavra para recuperar as variações dos sufixos. Por exemplo, behavior, né? Sustentable, sustentability. Então, quer dizer a mesma coisa, mas houve uma variaçãozinha aí que para mim não significa nada. Mesma coisa com desenvolvimento, tá? Ele tem 3 tipos de expressões que variam no sufixo, mas para mim não modifica. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá, ao invés de eu coloco até o momento que elas são iguais, como behavior, eu tirei o R, botei o asterisco, ou poderia ser o R, eu botei o asterisco. Para quê? Para que ele possa me trazer os dois. A mesma coisa em sustentabilidade e a mesma coisa em desenvolvimento. Agrupando termos dentro de uma expressão de busca. Você pode usar parênteses para agrupar termos dentro de uma expressão e combinar os operadores booleanos, caracteres especiais e aspas. Não há limite para combinações de operadores booleanos, caracteres especiais ou aspas, ou seja, você não tem que trabalhar só com 5. Não há limite, tá? Mas aí, quanto melhor você conseguir direcionar os seus descritores, melhor para você, né? Porque aí, quanto mais descritor a gente bota, de certa forma, ajuda a delimitar, mas também pode ser que você tenha o resultado inverso. E sempre que possível, utilize termos em inglês, pois a recuperação é maior. Aquilo que a gente já falou sobre o tipo de publicação, né? Na língua inglesa, que é maior. Então, aqui ele estava trabalhando com energia. Ele queria trabalhar com bioenergia ou energia renovável. Então, o que é que ele fez? Ele botou energia, que era o termo mais geral. Entre parênteses, ele colocou que poderia ser os tipos de energia. Tanto a bioenergia ou a energia renovável. Porque se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa. Essas palavras são praticamente sinônimo dentro das produções. Mesma coisa ele colocou aqui com, acho que é clima, né?
E aí ele colocou, acho que é desastres, eu acho que é por vento, não sei aí o que é que significa isso. Me faltou agora a memória. E ele combinou, tá vendo? O operador booleano novamente, utilizando dos parênteses. No outro, ele utilizou, dizendo que queria essa expressão, tropical, acho que é forestry, mais o wind. Aí colocou entre parênteses, dizendo que poderia ser, acho que é devastado ou devastação, tá? Expressão utilizou também da truncagem de interrogação, que aí, por ter variação, ajudaria ele a recuperar qualquer tipo das expressões. E também você pode utilizar de maneira direta, né? Por exemplo, aqui no caso, ele já botou, acho que é troca de clima, né? Mudança de clima, entre aspas, ou mudanças de tempo, né? Temperatura, não sei. Acho que é weather, é tempo, né? E aí eles colocou por ser expressões compostas entre aspas e colocou só o operador booleano OR, dizendo que tanto faria para ele se o resultado trouxesse a expressão troca de clima ou mudanças climáticas, né? Ou a outra que significa a mesma coisa, na verdade, né? Mudanças climáticas também. Mudança de clima e mudanças climáticas. E aí a gente vai ver um pouco na prática aqui de como é que a gente utiliza esse operador booleano, tá? Então eu vou voltar, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, não se preocupem, tá? Vai estar lá, ele é bem minucioso aí no... Eu não quis colocar antes para vocês não abreviar o percurso e não deixar de utilizar as aulas narradas, tá? Então, a gente vai aqui para busca. Vamos tentar trabalhar agora com o operador booleano. Primeiro, a gente vai trabalhar com as expressões sem combinar os operadores booleanos diretamente com parênteses, de maneira mais simples. Então, eu vou botar aqui informação, não é uma palavra composta, não precisa de aspas. And coronavírus. And or, melhor, porque eles são sinônimos. Ou não, né, gente? Acho que no Covid-19 não é. Acho que ele é o nome do vírus. Então, vamos usar and. And Covid-19. Vamos ver os resultados. Veja, utilizamos palavras simples, não palavras compostas. Utilizamos a expressão informação, coronavírus e Covid-19. Eu estou dizendo que eu quero que ele encontre para mim todas essas três expressões, tá? Então, eu vou buscar. E nós tivemos 10 resultados. Desses 10 resultados, 6 deles são revisados por pares. Bem pouco esse nosso resultado. E aí, eu vou fazer minha triagem, olha só, 2020, né? Vou ver o que é que trata. Aqui ele traz o resumo, né, do artigo. Os textos, ele está me dizendo que são completos. Aqui, um artigo em português. Covid-19, unidades de terapia intensiva, ventiladores mecânicos e perfis latentes de mortalidades associadas à letalidade no Brasil. Por que ele me trouxe esse artigo? Porque tem a expressão informação, ó, sistemas de informação de mortalidade. Então, veja que ele grifou para mim todas as expressões que eu pedi para ele procurar. Ele trouxe Covid-19, ele trouxe informação nesse, né? Sempre vai ter, pode ser que não tenha as três, mas sempre vai ter uma ou duas, tá? Aqui ele tem, ó, coronavírus, Covid-19 e informação. Luana, não tem nada a ver, tô querendo trabalhar com informação na área de comunicação social e ele me trouxe aqui só questões relacionadas à saúde. Então, somente a saúde. O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer?